Você já sentiu que o mundo está à beira de algo grande, mas ninguém fala sobre isso? Como se tudo estivesse prestes a mudar, mas a maioria preferisse fingir que está tudo bem. Talvez o que você está sentindo seja o eco de uma verdade espiritual que muitos ignoram. Um chamado silencioso. Um som distante, como o toque de uma trombeta que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, João descreve uma visão. 7 anjos. 7 trombetas. E a cada toque, um juízo cai sobre a terra. Não é ficção. Não é apenas uma metáfora. São alertas proféticos. Sinais do céu tentando acordar um mundo adormecido. Cada trombeta carrega um aviso, uma convocação e uma escolha. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é simples e profunda. Será que elas já começaram a tocar? A primeira trombeta anuncia fogo e sangue caindo do céu. A vegetação queima. A terra sofre. Olha ao redor, incêndios incontroláveis, climas extremos, colheitas perdidas. Coincidência? Ou uma prévia do que já foi escrito há milhares de anos? A segunda trombeta mostra algo como um grande monte em chamas sendo lançado ao mar. As águas se contaminam. A vida morre. Hoje, nossos oceanos estão cada vez mais poluídos, destruídos, desequilibrados. Estaríamos vivendo sombras dessas trombetas. A terceira trombeta fala de uma estrela que cai do céu. Seu nome é Absinto, e ela envenena os rios e fontes de água. Curiosamente, Absinto é o nome da planta que em ucraniano dá origem ao nome Chernobyl. Um acidente nuclear. Um envenenamento em massa. Sinais. Ou avisos ignorados. A quarta trombeta escurece o sol, a lua, as estrelas. O tempo perde sua luz. Mas e se essa escuridão não fosse apenas física? E se fosse espiritual? Olhe para a humanidade. As pessoas estão perdidas. Vidas esvaziadas de sentido. Emoções em colapso. Uma geração inteira buscando luz e se afundando em sombras. Talvez a trombeta esteja tocando dentro de nós. Então chegamos à quinta trombeta. E aqui tudo muda. Um anjo cai do céu. Um abismo se abre. Criaturas monstruosas saem dele, descritas como gafanhotos com rostos humanos, caudas de escorpião. Elas não matam, apenas atormentam. Por 5 meses. E a dor é tanta, que os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Parece uma cena de terror. Mas e se essas criaturas representarem o tormento que assola milhares de pessoas hoje? Pânico, angústia, depressão, ataques mentais e espirituais que ninguém vê, mas que devoram por dentro. A sexta trombeta é ainda mais sombria. 4 anjos são libertos, e com eles, uma força que mata 1/3 da humanidade. O número não precisa ser literal para ser assustador. Porque o que importa aqui é a frieza do coração humano. A destruição que nasce não do céu, mas do próprio homem. Guerras, armas, epidemias, egoísmo. Estamos nos matando. Lentamente. Em silêncio. Então, a Bíblia diz algo que deveria congelar a alma. Mesmo depois de tudo isso, mesmo com os sinais, os homens não se arrependeram. Sim. Eles viram tudo. Sentiram tudo. Mas permaneceram duros. Orgulhosos. Indiferentes. Talvez, como muitos de nós hoje. Apocalipse 9:20 diz, mas os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Esse é o maior juízo. Não o que vem de fora, mas o que a gente se recusa a mudar por dentro. Então vem a 7ª trombeta. E com ela, o anúncio, o reino do nosso Deus chegou. O tempo acaba. As decisões se encerram. O livro se fecha. E nesse momento, não importa quantas vezes você foi à igreja, ou quantas teorias sobre o Apocalipse você conhece. Importa uma coisa só: você escolheu estar com Deus? Ou escolheu ignorar sua voz? Talvez você nunca tenha ouvido uma trombeta literal. Nenhum som vindo do céu. Nenhum estrondo místico. Mas você já sentiu algo diferente. Um aperto que vem do nada. Uma inquietação no meio do silêncio. Um incômodo em meio à rotina. Como se o mundo estivesse se desmanchando aos poucos e você percebesse antes de todo mundo. Talvez esse seja o som. Talvez a trombeta não seja um instrumento, mas uma chamada espiritual. Deus tem uma forma única de tocar nossa alma. E muitas vezes, Ele toca, não com barulho, mas com o silêncio. Não com tempestades, mas com vazios. Quando tudo está calmo por fora, mas por dentro, você sente que está faltando algo. É a alma pedindo por sentido, por reconexão, por salvação.
A trombeta que Deus sopra hoje talvez não derrube muros como em Jericó, mas derruba muros dentro de você: orgulho, medo, dúvida. Ouça com atenção, porque quando Deus chama, a alma responde. Ignorar os sinais não nos livra das consequências. Às vezes, preferimos não ver, não ouvir, porque olhar a verdade de frente exige coragem. Mas a Bíblia é clara: mesmo após os sinais, muitos não se arrependeram. Isso revela algo sobre o coração humano. Temos uma capacidade assustadora de nos acostumar com o caos, de normalizar o erro, de viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas e se não tivermos? E se esse for o último alerta? Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar e adiou? Quantas vezes ouviu a verdade e escolheu o silêncio? Os sinais de Deus são sempre dados com amor, mas eles não duram para sempre. O tempo da graça não é eterno. E toda chance que você ignora é uma escolha. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser sensível, aberto, real. O Espírito de Deus sussurra. E às vezes, ele para de chamar quando vê que o coração está trancado. Você pode ter sucesso, pode ter seguidores, conquistas, aplausos. Mas ainda assim, sentir um buraco dentro do peito. Porque nenhum aplauso preenche a alma. Nenhum prazer do mundo é suficiente para calar o vazio espiritual. Essa é a realidade de muitos hoje. Vivemos em um mundo cheio de distrações, mas vazio de verdade. E no fundo, todos sabem. Sabem que falta algo. Que há um sentido maior. Algo além do agora. Quando as trombetas tocam, de verdade ou espiritualmente, elas gritam isso: que o mundo não é o bastante. Que o tempo corre. Que existe um reino maior esperando por você. Mas enquanto insistirmos em preencher o eterno como passageiro, vamos seguir incompletos. É por isso que o chamado de Deus é tão urgente. Não é um convite a uma religião. É um chamado à plenitude. À reconexão com o Criador. O único que pode preencher esse buraco é aquele que te criou. Toda história tem um ponto de virada. Um momento em que tudo muda. A Bíblia chama isso de tempo determinado. E talvez esse seja o seu. Talvez hoje seja o dia em que você entenda, de verdade, que não dá mais para fugir. Que não dá mais para viver do mesmo jeito. Há um limite para ignorar o chamado de Deus. E há um momento em que a graça é tão forte que se torna impossível resistir. Esse vídeo pode parecer apenas mais um conteúdo entre tantos. Mas e se não for? E se Deus estiver usando justamente este instante para te despertar? Há pessoas que viveram anos longe de Deus e em um único momento, tudo mudou. A luz voltou. O peso caiu. A alma respirou. Isso não acontece por esforço humano. Acontece quando você diz sim. Quando abre a porta. Quando permite que o céu entre. Sim, isso pode acontecer agora. Hoje. Com você. A sétima trombeta. A última. Aquela que anuncia o fim. O retorno do Rei. A restauração de todas as coisas. Parece distante, mas talvez esteja mais próxima do que imaginamos. O mundo está mudando rápido demais. As bases estão ruindo. A maldade cresce. E o amor esfria. Jesus disse que seria assim. Mas ele também prometeu que voltaria. Não como Salvador sofredor, mas como Rei justo. E quando ele voltar, não haverá mais tempo. O que tiver sido decidido, será selado. Por isso, essa trombeta é a mais importante. Porque ela não é apenas um som de juízo. É um grito de esperança. Ela avisa: ainda dá tempo. Mas em breve, ela também dirá: agora é tarde. Você quer estar entre os que correm, ou entre os que descansam? Os que fogem, ou os que serão recebidos? O céu ainda está aberto. Mas o tempo está se esgotando. Se você sente isso, se há algo dentro de você pedindo por paz, por verdade, por direção, vamos orar juntos. Eu não vou pedir que você faça nada estranho. Só repita comigo. Com sinceridade. Do seu jeito. Onde você estiver. Apenas, repita. Senhor Deus, eu ouvi o teu chamado hoje. E reconheço, com sinceridade, que preciso de ti. O mundo está em crise, e eu também. O vazio aqui dentro só aumenta. E as respostas que eu busquei não me trouxeram paz. Por isso, hoje, eu me entrego a ti. Perdoa os meus erros. Me limpa por dentro. Me cura. Me ensina a ouvir a tua voz, mesmo quando tudo parece ruído. Me dá forças para mudar o que eu preciso mudar. Me segura pela mão. Me mostra o caminho. Eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no teu livro da vida. Em nome de Jesus, amém.
Se você fez essa oração, saiba que o céu inteiro se alegra por isso. E que você nunca mais estará sozinho. Esse foi só o começo. Há muito mais por vir. Deixe um fogo aqui nos comentários se essa mensagem falou com você. É a sua forma de dizer, eu ouvi a voz de Deus hoje. E se inscreve no canal, porque ainda há muitos mistérios da palavra para descobrir. E juntos, vamos despertar o mundo. Uma trombeta de cada vez.